Olá pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos para a nossa live hoje, para o nosso bate-papo. Hoje o bate-papo é sobre planejamento e desenvolvimento de coleções. Eu sou a Fabi Ramos, aqui da Click Fashion, e essa é a minha área de atuação. E para esse bate-papo hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Monaina, que ela é professora de moda da FAP Santa Marcelina e também empreendedora de moda sustentável, né, com a marca Nós Mais Eu. Então sejam bem-vindos, todos que estão chegando aqui. Estou muito feliz com a presença, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E nós vamos falar um pouco desse nosso cenário atual, né? Como planejar a nossa coleção. Márcio, beijo, saudades também. Obrigada, pessoal, pelo carinho. Então, como a gente planeja a nossa coleção nesse momento que ainda estamos com muitas incertezas, né, devido ao coronavírus. Então, a gente vem trabalhando com essas mudanças necessárias, né, desde quantidade de coleções, mix de produto, né, a velocidade dos lançamentos. Então, adequando a nova realidade em função, né, dessa pausa, desse isolamento social. Outras questões, né, que vamos abordar, a questão dos estoques de matéria-prima, aviamentos, como ressignificar, como transformar tudo isso. E é claro, né, um olhar muito mais apurado para o mercado, para os consumidores, para que a coleção realmente, nesse momento, esteja adequada, né? Então a gente vê também um crescimento, né, desse estilo conf para as roupas mais confortáveis, as malhas, um casual, né, bacana, que seja versátil, que transite aí em várias ocasiões, tudo em função dessa restrição social. Então esse é o bate-papo de hoje, sejam bem-vindos todos aí que estão chegando, é um prazer recebê-los. E a gente vai falar sobre o planejamento e desenvolvimento de coleções. Então eu vou chamar a Mona para a gente conversar. Guardar, tchau. Olá. Olá, Olá, tudo bem, Mona? tudo bom? Como você está? Estou bem, e você? Agradecer o convite aí mais uma vez. Ai, sim, muito obrigada por você estar aqui. Enfim, é um assunto, um tema muito pertinente para nós, né? Muito relacionado à nossa área de atuação, então a gente pode, aí eu acho que contribuir com insights, e o friozinho chegou por aqui, né? Realmente, está bem mais frio hoje, né? Sim, sim, uma frente fria aí vinda lá do sul, né? Que começou essa semana. Que também, né, para o nosso mercado de moda, né, e para esse mês em especial, o frio sempre ajuda para a moda, para o comércio, para o movimento, né? Mona, e aí, que insights você nos traz hoje para o planejamento e desenvolvimento de coleções? Fabi, acho que como você já falou um pouco na introdução, né? A gente não está vivendo um momento muito fácil, né? Sim. Em todos os aspectos, principalmente na questão aí, né, comercial. Então, as pequenas marcas, né, ou marcas, inclusive já estruturadas, grandes varejistas, estão enfrentando, né, essa dificuldade, né, de conseguir entender esse novo momento, né, conseguir pensar estratégias mais assertivas, né. Então, eu brinco que a gente está aprendendo trocando a roda do carro com o carro em movimento, né. Sim. Tamanho Com desafio. certeza, né? Porque a gente não planejou nada disso, né? As coisas começaram a acontecer e a gente precisou começar a se reinventar e criar, né? Como eu faço agora, né? Com tudo que está acontecendo e envolve essa reinvenção mesmo, né? E a gente teve que fazer, por exemplo, essa migração para o sistema online, né? Sabe? Que é uma coisa que, por exemplo, na minha marca não tinha, né? Sim. A gente teve que criar isso e estruturar meio do dia para a noite, né? Em caráter emergencial,
E é uma coisa que não era um plano tão a curto prazo, teve que virar, Uhum. né, uma grande opção, assim, então realmente os desafios são muito grandes, assim. Uhum. E o que eu tenho visto, daí eu não sei muito como é essa percepção, mas que as marcas estão com o estoque muito cheio, né? Uhum. Então elas estão ali com estoque acima da média, né? E sem capital de giro para poder desenvolver, né, o cronograma padrão, né? Então, sem ter condições aí, muitas vezes, de comprar novas matérias-primas, né? E Uhum. assim, certeza, uma vez que eu tenho meu estoque cheio, né, porque eu Comprar vou me mais, né? arriscar e fazer um investimento maior ainda, né? Uhum. Desenvolver novas peças. Então, eu acho que é o momento também que a gente está pensando essa questão de ressignificar o que a gente já tem em casa, né? Sim. Tentar olhar, a gente conversou sobre isso, né? Tentar ali trazer um novo olhar porque a gente já tem confeccionado como uma forma de otimizar isso, né? O Uhum. que você acha? Ah, eu acho fundamental, porque realmente, né, como na confecção, principalmente quem trabalha com coleção, tudo começa muito antes, né? Então, o verão já tinha sido aprovado ainda no final do ano passado, né? A primeira coleção de primavera-verão. Então, as empresas já estavam muito compradas, né, de tecido, e cada empresa tem uma forma de trabalho, né, de quantidade de coleções, de lançamentos. Então, o que aconteceu? Tudo isso precisou ser revisto, né, o tamanho da coleção, a quantidade de itens, né, então muito ali precisou ser revisto realmente, né, até porque o lançamento foi adiado, né, as marcas que costumavam lançar em abril, né, o verão, para que as multimarcas pudessem fazer showroom e comprar, foram lançar agora em junho, e muitos ainda saindo para o mercado só agora em julho, porque ainda alguns lugares do Brasil com lojas né, semi-abertas, né, em processo também de voltar, né, de fechar de novo. Então isso atrasou o lançamento. E aquilo que estava previsto não aconteceu, portanto tem o produto e tem o tecido também, né, ali. Então revisitar tudo isso e aí tem que fazer realmente ali um bom estudo do que se tem pronto, do que se tem em casa e também de como mudar essa cara, às vezes retingindo um tecido, né, ou uma base lisa, aplicando, agregando alguma textura nisso, uma estampa para mudar tudo isso. E também um Acho que olhar para... Fala. não, Fabi, eu acho que é legal a gente dar uma receitinha de bolo aqui, né? Como você tem aí, os seus seguidores, né, são empreendedores, Uhum. acredito que maioria, então eu acho que a gente pode fazer um insight aí. Então vamos fazer um momento receita de bolo, todo mundo pegar o caderninho para a gente dar essas dicas. Você falou da Boa. história do fingimento, que é ótimo, né? Aham, sim. Só daí tem que tomar cuidado na questão da linha, se é poliéster ou não, porque senão ela não tinge, e daí fica com uma cara Lógico. de um pseudo defeito, né? A não ser que você Aham, assuma isso nessa versão tie-dye, aí que está muito em voga. sim, verdade. E daí tem a possibilidade, você falou, de aplicação, né? Então, trabalhar com bordado de linha Uhum, ou com bordado de pedraria, ou trabalhar uma parte de design de superfície mesmo, de uma maquete texto, de você conseguir uhum, fazer uma textura diferenciada, acho que isso já muda muito a cara da roupa, né? E também sim. eu acho que é legal pensar nessas novas possibilidades de modelagem, sabe? Fazer tipo upcycling, Uhum, né? Então, você sim. olhar principalmente para peças amplas e pensar que modificação você pode fazer do ponto de vista mesmo de construção de peça, né? Então, às vezes transformar uma camisa ampla em um colete, conseguir ressignificar, transformando até em uma parte de baixo. Então, acho que a gente também tem esse momento de ter um olhar criativo para o nosso estoque, né? Sim, É claro sim. que isso vai necessitar de uma mão de obra até mais especializada, né? Mas eu acho que
a gente ter esse olhar criativo e a gente sair um pouco, né, da nossa zona de conforto e tentar novas experimentações, eu acho muito rico. E o processo de Sim, estamparia também, né, saber que pode ser com uma estamparia de certeza. quadro, por exemplo. Sim, tem como. Se o produto já está pronto, é possível, né, recriar em cima. E também acontece muito de você ainda ter, ou lançou um produto em determinado tecido, mas como houve esse encurtamento do período, tem ainda muito o próprio tecido, né, a matéria-prima. Uhum. Então você vai transformar, você pode transformar também essa matéria-prima, né, o próprio tecido pode ir para uma estamparia, ou você criar novos modelos bem diferentes, lógico, né, do que você já fez, novas construções. E eu costumo, assim, orientar também, lógico, né, precisa se olhar tudo que já se tem em casa, mas também um olhar para o mercado, né, para o consumidor, para o que está acontecendo, porque tudo isso que a gente está passando gera também novas tendências, né, Mona, de comportamento, de consumo. A gente vê alguns estilos aí se fortalecendo. Então, às vezes, mesmo, né, você tendo X itens já, você às vezes precisa pincelar alguma coisa de novo ali, para dar, né, um conjunto mais bacana, para ficar, digamos, essa coleção mais redonda, mais atrativa, ter um mix mais bacana. Então, dependendo, você mesmo, né, de repente tudo que eu tenho daria para fazer essa coleção, mas às vezes precisa colocar alguma coisa ali, né, para dar aquela cerejinha do bolo, aquele up, aquela novidade, trazer uma cor, né, uma textura nova, um tecido tecnológico, né, que a gente vê que tem tecidos já com acabamentos novos, né, de proteção mesmo. Então, às vezes precisa agregar um novo ali, o E desejo, até uma que você história, né? falou, né, Fabi, da questão do loungewear ou das peças mais comfy, né, dessa questão do conforto, Uhum, que a gente está muito mais em casa, né, enfim, uhum, uma maioria aí em casa, então olhar, por exemplo, para uma modelagem que proporcione esse conforto, né, sem também ter uma cara de um produto bacana, né, bacana, sim, que sim. possa ser usado, enfim, para uma reunião, né, para uma atividade aí mais voltada para o trabalho. Então, às vezes, eu posso identificar também no meu mix que eu não tenho um produto que atenda essa demanda. E Uhum, daí eu posso focar nesse no desenvolvimento. Eu acho isso bem legal, né? Que é o que você falou, são uhum, oportunidades, né? sim. Que a gente está vivenciando. Eu acho que é versatilidade, é uma palavra assim que eu acho muito pertinente no momento, né? Dessa roupa transitar, né? De você poder usar ela em vários ambientes realmente, né? Porque a gente está com uma restrição social, né? Então a demanda, né, por roupas para ocasiões muito especiais, ela mudou, né? Então é preciso aí olhar para esse mix realmente de produto, né? Cada marca tem um estilo, um propósito, e eu acho que fazer esse balanço agora, né? Com muita conversa com a equipe comercial, que traz essa informação, né? Também de mercado, tudo muito alinhado, né? Acho que foi um momento que acho que a gente mais conversou, né? Acho que as marcas, as empresas mais buscaram conversar, trocar mais ideia com a própria equipe, né? E também com a equipe interna, com o cenário, com a equipe comercial, com os clientes, todo mundo buscando se ajudar a entender e flexibilizar também algumas negociações aí para que a coisa continue andando, né? Para que o mercado continue, desde prazos, né, de pagamentos e tudo mais o que envolve, né? No momento que se o varejo está vendendo menos, né, está comprando menos, então tudo ali, né, estamos passando por esse momento aí que eu acho que é de todos estar juntos, né, de olhar para o cliente, olhar para o fornecedor também e fazer o que precisa ser feito para continuarmos, né, porque assim, uma coleção sempre foi um grande desafio, né? Desenvolver uma coleção são muitos processos, né, que a gente tem, e a gente pode até abordar alguns processos aqui. O pessoal que está aqui nos ouvindo, eu deixei ativado aqui um pouquinho, quem quiser mandar perguntas também,
é um processo que começa, né? Às vezes ele não começa bem do jeito que tem que começar, né? Começa atropelado. E aí o que era para fazer no começo vai para o final. Então tem esse processo que a gente percebe muito isso, né? No dia a dia aí das confecções, esse processo de planejamento. E hoje precisa ser melhor planejado, não dá mais para sair fazendo, né? Às vezes eu ouço isso. Antes tudo a gente vendia, tudo que fazia vendia, agora não. Vai ter que ter mais estudo, né? Então eu acho muito importante sempre um estudo da coleção anterior, né? Dos números, até o que você quiser agregar algo nesse sentido, como que eu faço, né, essa análise mais pertinente para entender como que foi, como é o meu histórico de vendas, para eu poder planejar a minha próxima coleção, né? Não mais fazendo 30 vestidos se a minha demanda, né, o meu faturamento maior é calças, né? Essa adequação. Fazendo intuitivamente, né? Muitas marcas faziam, vou fazendo aqui, daí vou sentir, vou tendo feedback e continuo fazendo. Isso que você falou desse histórico de vendas é super importante, né? Então, todas as grandes varejistas aí, né? Não só as varejistas, né? Estou usando elas como exemplo, porque elas fazem muito bem essa lição de casa, né? Fazem. Que é desenvolver a coleção baseada no histórico de vendas, né? Então, ter o feedback sobre que corpo é mais assertiva, que produto dentro do mix e qual especificidade de modelo, né? Entender o sucesso daquele modelo. Então, assim, tentar, mas por que esse modelo vendeu mais que o outro? Né? O que incentivou aí o cliente? O que motivou ele a comprar? Foi a questão da qualidade, foi o acabamento, foi a informação de moda, etc., né? E tentar pensar um histórico, tentar pensar no desenvolvimento que também se baseia muito nesse histórico, porque o histórico é uma informação muito rica, né? Uma informação que diz a respeito do que a marca, né, conseguiu ser assertiva em relação ao consumidor, né? Então, ele conseguiu estabelecer um ponto de contato ali. Então, isso é super importante que você está falando, né? E poucas marcas fazem bem essa lição de casa, né? Porque requer um estudo ali bem adequado dos números, do que mais vendeu e também do que menos vendeu, especialmente nesse momento que a gente não precisa, talvez, de coleções tão grandes, mas sim mais assertivas, né? Então, ali que precisa, aonde que eu tiro agora, né? Onde eu posso mexer, né? Como eu trabalho o meu mix para que eu continue, não tenha produtos que às vezes eu falo, às vezes você tem mais do mesmo, né? Produtos muito similares com a mesma função. Então esse equilíbrio, né? Acho que é uma dica olhar para o planejamento, definir as quantidades, né? Lógico, olhando o histórico, mas também pensando na novidade, no momento atual, né? Tem que ter aquele percentual da visão aí do estilo, das tendências. Eu pesquisei, né, eu estou vendo isso acontecer, isso não era, né, não era uma realidade no ano passado, mas o mercado também mudou, então a importância dos números, mas também de atualizar isso, né, com o que eu preciso colocar. De novo aí, e esse ajuste para deixar redondo, né, para ter uma base ali que você sabe que é carro-chefe, que tem histórico, que vende, que eu posso apostar, e também esse olhar para o momento, né? Acho que esse é o segredo aí da coleção, né? Um histórico bem analisado, bem definido. Na hora do desenho, diferenciar bem esses modelos, né? Se eu vou ter 10 shorts, cada um, né, com uma proposta, um cos diferente, o bolso, a lavagem, a cor, né? Essa variedade dentro do mix. E atualizado. Senão uma peça acaba com o potencial da outra, né? Dividindo venda, né? E o cliente não vai comprar produtos muito semelhantes ou similares, né? Então acho que essa percepção aí que tem que ser muito assertiva e principalmente depois na prova da coleção, a hora que abre a coleção, né, para provar, não dá mais para ser prova uma peça todo dia, não, eu preciso reunir isso para aprovar, justamente para olhar o todo. Como que eu vou aprovar assim, aleatoriamente, né? Então a gente tem que ter um bom planejamento, um bom cronograma para que
você consiga construir a coleção e aprovar em uma ou duas etapas, grandes provas, né? Para que você consiga ter esse olhar, porque senão é muito comum isso acontecer. Aí depois que tudo está pronto, às vezes até o mostruário está pronto, você abre a coleção e daí fala, ai, mas teve muita alça fina, nossa, faltou manga, nossa, tá, né, quem trabalha com jeans ficou muita coisa escura, ou faltou o claro, mas daí já está muito tarde, né? Então não dá mais tempo, então essas coisas a gente não pode mais errar. Então isso tudo é planejamento, né? Que a gente gaste mais tempo planejando, porque quando se tem um bom planejamento detalhado por shape, por cor, por tecido, a hora que você vai para o desenho é muito mais rápido de desenhar, né? Você já está ali com foco, né? Vai perder menos peças, porque também não dá mais tempo para se refazer tanto produto. Então acho que a gente está num momento assim de ser mais assertivo, mais crítico também, porque eu fazia tudo isso, né? Como eu posso melhorar o meu processo, né? Como eu faço isso melhor, olhando mais lá realmente para o ponto de venda, para o consumidor, olhando tudo, vamos usar essa visão sistêmica que é fundamental, né, Mona? Não dá mais para olhar isoladamente aqui. É ampliar aí o olhar na hora de montar essa coleção. Vai ter que ser muito mais pensada, né? Especialmente se antes eu tinha, de repente, 2 ou 3 coleções de verão, talvez vou ter uma ou vou ter 2 menores. Agora é a hora de fazer o melhor possível, o mais planejado, o mais assertivo possível, né? Mais comercial também. Então acho que assertivo é fundamental, né? Porque é isso, a gente não tem muito margem para erro, né, nesse momento, né? Como a gente está ali no extremo, então todas as questões têm que ser muito bem pensadas, né? No impacto delas, enfim, no impacto financeiro, né? Em todos os aspectos. Então, realmente, a gente precisa fazer um bom planejamento, uma boa lição de casa para que isso depois reverta, né, numa coleção mais assertiva e que não tenha esses gaps que você, né, relacionou, brincou, né? De excesso de um produto competindo com o outro, né? Ou não ter variedade, enfim. Você acha que, como, né, você é uma designer também, né, tem a sua empresa, de quais diferenças que você vê mais importantes assim para o profissional, né, que desenvolve uma coleção, para quando a marca é autoral, né? Vou pensar agora no profissional que está na grande indústria, né? Que às vezes o tamanho de coleções são maiores, equipes maiores. Como você vê aí o que é importante ter aí nessa hora de criar a coleção, desde a marca autoral até pensando numa indústria maior? Fabi, eu acho que a questão da comunicação é fundamental. Parece meio óbvio quando eu estou falando isso, mas a gente sabe que não é, né? Como a Sim. nossa carreira é muito longa e tem muitos processos e a gente se relaciona com um número muito grande de pessoas, de fornecedores, né? É muito importante que essa comunicação seja clara, porque muitas vezes a gente tem também erros de desenvolvimento por conta da falta de comunicação ou de sobreposição, né, de comunicação. Então, uma hora é o assistente que atende fornecedor, depois é o estilista, depois é o comprador, dessa informação se perde no meio. Então, assim, realinhar fluxos de trabalho, eu acho que é bem importante, né? Então, deixar claro qual que é o processo, qual que é o fluxo, qual que é o fluxograma dele. Isso é fundamental. Eu acho que também a gente está pensando sempre em equipes menores nesse momento, né? A gente teve aí uma redução já do quadro, né? Da maior parte das confecções, infelizmente. Então, a Infelizmente, gente está sim. tendo uma atribuição, né? Então, mais funções, né? Então, um número maior de funções para cada profissional. Então, acho que essas funções também têm que ser melhor definidas, né? Nesse momento, para a gente realmente conseguir fazer um trabalho mais assertivo. E assim, eu gosto muito de sempre ter reuniões de alinhamento, assim. Então, tanto no começo do dia quanto no final do dia, ou pelo menos uma vez, né?
ali 2 vezes na semana, uma vez, o ideal que seja diário, né? Para a gente poder realinhar os processos e entender que momento cada um está, senão realmente as coisas vão se perdendo e as informações vão se sobrepondo e, enfim, como a gente falou, tem que ser realmente algo muito... A equipe tem que estar muito alinhada, né, nesse momento. Eu acho que também fazer um processo, investir no processo de sourcing, né, que seria a prospecção de novos fornecedores, né, negociar com os fornecedores, então negociar o que você falou, né, prazos de entrega, negociar também a possibilidade de novos desenvolvimentos, se o fornecedor também tem uma flexibilidade para poder atender, né, talvez diferente do que ele vinha desenvolvendo, Às vezes justamente quantidades menores, né? Porque agora, flexibilidade, vai ter que ter, né? porque antes a gente estava muito amarrado, eu faço, mas é acima de X, né? Agora tudo mudou, né? E essa flexibilidade vai ter que vir, né? Assim, é óbvio, a gente tem que trabalhar numa relação que seja boa para todos os envolvidos aí, né? Então, tanto o fornecedor, enfim, né? Como a confecção ou, né, a facção, mas vai ter que ter um processo de flexibilização, não vai ter jeito. Tanto de quantidade, quanto também em relação à questão de pagamento, né? Então, Sim. negociar o que é possível fazer, né? Acho que, reiterando, é importante que isso seja justo, né? E seja interessante para todas as partes, mas não vai ter jeito, né? A gente vai ter que sair dessa zona de conforto, assim, no Juntos, sentido né? de Sim. estabelecer outras formas de trabalho, né? Diferente do que vinha Do que feito, vinha né? sendo. Não, verdade, essa questão da organização que você falou é fundamental. E a gente ainda vê que tem equipes também trabalhando à distância, né? Então, às vezes essa comunicação, antes todo mundo, né, no mesmo, juntos ali, esse encontro, né, às vezes era mais rápido, mas agora mesmo online, eu acho que está todo mundo redescobrindo que dá para trabalhar também, né? Cada um, Troca né, de roupa, né? Por vídeo, né? cada um do seu local e as coisas dão certo com um pouco mais de empenho, né, de boa vontade, tudo dá certo. E acho que também isso que você falou, as pessoas assumindo mais, né, tendo que assumir, as equipes reduzindo, assumir mais responsabilidades, né, então de repente, se antes eu fazia só a ficha técnica, agora eu tenho outras demandas, eu preciso, né, me qualificar, assumir mais responsabilidades aí, e que também que se defina claro as responsabilidades na equipe, né, para que as coisas andem. E eu, assim, eu sou muito adepta de cronograma, não sei trabalhar sem. Então, assim, eu acho que para uma coleção andar bem, para se ter um bom planejamento de uma coleção, você vai ter que ter um cronograma muito bem definido, né, de data de lançamento, de quantidade de peças, de metas mesmo a serem trabalhadas, porque é tanta coisa no dia a dia que se você não tiver essa organização, quando vê, acumula, e aí você tem que soltar muito desenho, aí a modelagem não dá conta, sabe, sobrecarrega, isso é muito comum Carrega muito lá. acontecer. Acontece sempre, então, se a empresa, né, a equipe não tiver ali um bom planejamento do tempo da coleção, um bom cronograma, a tendência é sempre sair aquilo, até sai, mas sai naquela loucura daí, né? Porque o cronograma tem que ser vivenciado, né, Fabi? Não é só uma planilha que está lá, né? Não, Ele tem que ser cumprido diário. conforme. Sim, é diário. Estou colocando os corações aí, mas sem ele é o coração, né? É o coração mesmo do departamento. Porque senão acontece isso, né? Você falou, daí sobrecarrega a modelagem, ou depois vai sobrecarregar para a liberação das peças, ou daí você acaba cobrando depois da oficina de costura, sendo que você entregou fora do prazo, né? Então, assim,
como é uma cadeia e são muitos processos, e um processo é o elo do próximo processo, né? Então, Sim, tá tudo encadeado. Então, assim, se isso não é feito de maneira correta desde o início, você vai tendo gargalos produtivos. E daí a culpa é sempre do próximo responsável pelo próximo processo, né? Então, assim, não, eu sim. liberei, o problema é a modelagem agora, né? Isso E daí acontece. sobrecarrega o setor de modelagem, o setor de modelagem depois sobrecarrega, né? A pilotagem, enfim, assim por diante. Sim. Olha, está chegando aqui um grande. Deixa eu preciso dar um oi para o Paulo Emílio. Que prazer tê-lo aqui. Obrigada, né, por todos vocês que estão aqui com a gente. A gente está falando em planejamento e desenvolvimento de coleção. E às vezes eu até atendo um cliente ou um cliente novo e eu sempre pergunto se há um cronograma e muitas vezes fala que sim, há. Ou às vezes fala que não. Mas normalmente fala que tem. Às vezes é verdadeiro, às vezes não, né? Mas aí você vai olhar e ele não está ali adequado, faltam etapas, né? Ou o tempo que foi colocado ali para fazer aquela função, você já olha e vê que não vai dar tempo depois para a etapa seguinte. Faltam fases, né? Então, muitas vezes, a maior parte de todos os problemas começam devido a essa falta aí de planejamento. Aconteceu com um cliente que, quando eu cheguei, ele tinha assim, uma lista de problemas que precisava resolver. Quando eu olhei todos eles, eu pedi pelo cronograma que eu queria dar uma olhada. Na verdade, a hora que a gente arrumou ali o planejamento, o cronograma, aqueles problemas todos se resolvem, porque é uma decorrência, né? É uma decorrência daquilo que não foi feito na hora certa, né? Na hora certa de escolher os tecidos. Não foi, lógico, depois solta o desenho, a ficha para lá na pilotagem, porque não tem tecido. Então, eu até entrego os desenhos no momento, mas não tenho tecido. Então, né? Tudo tem um momento de ser decidido, né? Eu vou começar uma coleção por onde eu começo, né? Eu preciso do tempo da pesquisa, né? Eu preciso pesquisar, fazer todo o meu trabalho de pesquisa, eu preciso criar o tema da minha coleção, qual é, né? O que vai me direcionar aí? Trocar essa ideia com a equipe, começar assim, né? Porque do tema já vai puxar tudo, puxa a cartela, né? Texturas, materiais, porque lá no final, muitas vezes acontece que lá no final você vai ver que tema que vai dar, não deu? Não criou no início, vai ver agora e agora. Inventa um tema lá no final, mas daí nada se... Não posso muito inventar tema depois, não. A gente tem que fazer direitinho, tem que ser desde o começo, senão já fica um pouco complicado isso, né? Então, assim, hoje, né, as coleções de sucesso, tudo dá certo, né, Mona? Todas as empresas, as marcas estão aí, às vezes não tem essa estrutura e as coisas acontecem e saem. Mas quando a gente fala de marcas fortes, de coleções de sucesso, de não ter uma coleção boa, de ter uma continuidade, é porque tem um processo, né, para que as coisas aconteçam. Elas são feitas com começo, meio e fim. Então isso vai aumentar muito as chances, né, do sucesso dessa coleção, da assertividade dessa coleção encantar, né, de despertar desejo, de realmente ser nova e não ser mais uma. Nossa, eu recebi essa coleção, mas não me encantou, porque às vezes a gente ouve, né, não me encantou a coleção, porque ela veio, de repente, um pouco mais daquilo que a marca já estava entregando, né, sem a novidade, né, sem aquele atrativo, aquela história. Então isso é importante para nós, né, na hora de construir uma coleção. Não sei como Sim. você vê tudo isso, né, esse processo aí de começo, né, a importância desses passos aí iniciais. Eu acho que foi um pouquinho que a gente conversou antes da live, né, Fabi? Que, assim, muitas empresas, elas conseguem desenvolver apesar de gaps produtivos, apesar de uma falta de cronograma, apesar, né, de uma precariedade aí do ponto de vista ou da administração, da questão da organização mesmo, né? E mesmo assim ela é assertiva, assim, ela consegue ter um resultado interessante. E daí eu sempre falo, imagina se tivesse, né, fazendo conforme a lição de casa, né? Imagina se tivesse melhorando esse processo. O quanto ela conseguiria. Eu não estou falando só o sucesso do ponto de vista financeiro, porque eu não acho que seja só isso, mas eu estou falando de você ter
processos mais claros, você poder trabalhar de uma maneira mais organizada, com mais tempo, seguindo mais o leve, cronograma. né? Acho que E de ficar, isso que a gente falou, né? De ficar sempre correndo aí atrás do próprio rabo, né? Então, tá sempre atrasado, sempre um passo aquém do momento, né? Isso, o nosso mercado já é responsável por gerar um estresse aí no dia a dia que não é pouco, né? É realmente muito corrida a dinâmica, né? De quem trabalha em confecção, né? Então, se a gente puder se organizar, isso vai garantir uma, não vou falar tranquilidade, porque nunca é tranquilo, mas isso vai garantir uma organização melhor, né? E um resultado também, né? Superior. Sim. E agora um ponto também que a gente precisa falar, né? Com tudo o que aconteceu, antes a gente tinha uma forma de lançar a coleção, né? A gente fazia uma convenção, ou tinha um desfile de lançamento, tinha um evento, bom, tinha umas semanas de moda que, né, foram canceladas, agora que, né, estão um calendário, né, para voltar. Londres aconteceu mais online. Então, fala um pouco aí de como a gente comunica agora, né, como a gente faz nossos lançamentos. Olha, Fabi, foi muito difícil, assim, né? Porque, por exemplo, até na minha marca, que é muito pequena, assim, né? A gente teve o problema de tirar fotos e logo depois, enfim, né? Começou a questão, né, da quarentena, e daí a gente viu a importância de ter que se reinventar, né? E eu acho que as marcas começaram com ações bem interessantes e criativas, né? Então, a questão dos shootings, né? A distância. Então, você faz as modelos nas casas ou nas locações e o fotógrafo pelo computador, né? Dirigindo essa modelo e fotografando pelo FaceTime, né? Assim, tiveram várias marcas que fizeram essa ação, teve até o Iguatemi, né? E eu acho que tem um resultado muito superior até, né? Então, assim, essa possibilidade também de a gente conseguir desenvolver opções ou saídas alternativas mais criativas, né? A gente também teve essa substituição aí, ou dos desfiles, ou dos eventos de maneira online. Então, assim, com uma equipe muito reduzida, e isso sendo, né, gravado e transmitido no sistema streaming, né? Eu acho que, assim, a prioridade é realmente a segurança de todos, né? Então, assim, o isolamento é fundamental por conta disso. E daí a gente vai também pensando outras alternativas, né? O que a gente pode fazer com uma equipe reduzida, né? Evitando talvez um número maior de modelos, um modelo por caso, né? E o cliente ele pode acompanhar, não precisa ser mais presencial aquele show. Ele pode ficar ali, né, numa câmera à distância, acompanhando de maneira remota e dirigindo também, né? Então a gente tem esse fator da tecnologia aí que auxilia essas novas possibilidades. E de certa forma até traz uma naturalidade, né? Uma liberdade para o próprio modelo, né? De como até acho que foi a Gucci que fez isso, deixou livre o modelo para ele, né, criar como ele iria usar aquela roupa, né? E ficou maravilhoso. Então a gente vê uma aproximação um pouco maior, né? Acho que até mesmo com a vida real, né? De menos holofotes, né? Uma proximidade maior na comunicação. E esse movimento. Eu acho que esse caráter de experimentação, né, Fabi? Legal, assim. Então a Elo fez isso também. Então foi só a fotógrafa e a modelo na locação, né? A fotógrafa, eu acredito que estava presencial, mas assim, ao invés de ter de 5 a 10 pessoas na equipe, tem 2, né? Porque antes a gente fazia, né, os shootings, assistente, 2 a 3 produtores, né? Muitos profissionais, direção de maquiador, cabeleireiro, né? Tudo, fotógrafo, assistente de fotógrafo, né? É tudo novo. Então a gente precisa de imagens, né, para a gente mostrar o nosso produto, mas hoje apresentando isso de outra forma. E
e também para o que a gente vê, né, eu também fiz para clientes, como antes a gente tinha a convenção de lançamento, né, que reunia a equipe comercial, né, gerentes de lojas, né, nesse momento foi online, então fizemos, né, um vídeo de tendências contando a história da coleção e apresentando as principais peças, né, as principais estampas, os shapes, as apostas, mas de forma online, gravada, e esse material chegou e, assim, o feedback foi ótimo, até alguns falaram que foi talvez até melhor, porque tem a oportunidade de rever várias vezes, né, de ver mais de uma vez, porque às vezes a convenção é aquele momento, né, você anota tudo, e dessa forma você tem aquele material de apoio. Então foi super produtivo, então a gente vai achando outras formas, né, para comunicar tudo isso. Então essa é uma dica também, né, de, eu não vou ter a convenção com a minha equipe comercial, mas você precisa preparar algo, precisa conversar com essa equipe, né, não dá simplesmente para mandar o teu produto, né, tem que ter uma explicação ali, né, um destaque, qual né, um contato, como eu quero, como eu vejo, né, essa coleção, como eu gostaria que ela fosse apresentada, o que é importante você falar para o cliente. Então tem que ter essa, acho que não somos isolados, né, é um conjunto, e o sucesso da coleção tem todo um trabalho, né, de planejar, criar, desenvolver, ela ficou pronta, vai para o mercado agora, né, nós temos que levar toda essa informação para que ele também consiga passar para o cliente, efetuar suas vendas, né, e fazer esse resultado chegar, porque muitas vezes a gente tem um produto na coleção que é incrível, um tecido incrível, e o representante nem fica sabendo, porque foi um tag ali na peça, mas às vezes ele não leu, né? Então, assim, nós precisamos passar essa informação dessa tecnologia. Sim. E o que eu acho que a gente também não consegue passar de maneira digital, né? Porque não é tudo que a gente consegue. A gente pode passar, enviar junto um book de tecidos, né? Um book de referências para ter essa referência tátil, né? Então, assim, eu fico muito preocupada quando eu vejo só imagens de tecido, porque visualmente Sim. não faz nenhuma diferença, né? Então, que forma que você pode, talvez, trazer essa materialização, essa concretização disso? Através de um book de amostras, e daí, né, o representante vai poder ver o modelo e associar, e manusear ali o tecido, e entender melhor a respeito, detalhes de acabamento também, né? Então, como se fosse mesmo fotos de close de fechamento, de detalhamento. Então, tudo que você possa ali, né, utilizar para conseguir minimamente, né, trazer essa experiência mais concreta possível, né? Com certeza. Mona, e uma questão assim que sempre me perguntam, e eu vou te passar, né, que até a gente colocou uma caixa de perguntas. Você também tem a sua visão, né, na prática e também acadêmica, sempre aquela pergunta, mas qual o ideal, minha proporção da minha coleção de básicos, de fashion, de vanguarda, o que eu faço? Às vezes também é um desafio, o estilista entra numa marca nova, né, quais as dicas que você dá nesse momento? Dei uma aula sobre isso ontem, Fabi, desse mix. Ai, que bom! Eu acho que primeiro é assim, a gente tem que entender que o nosso propósito, o DNA da nossa marca é diferente, né? É único. Então, assim, a gente vai ter o nosso mix de produto que vai ser assertivo para o nosso público-alvo. Eu dou sempre o exemplo, sei lá, o mix de produto da Hering é diferente do mix de produto, da TNG, né? Apesar dos dois trabalharem muito essa questão da malharia, né? Principalmente a TNG tem a questão do jeans, etc. Então, o que você tem que se basear? Olhar o histórico, né, de venda, entender qual que é a sua expertise como produtora, ali, como marca que confecciona, né? Então, assim, a minha expertise é malharia, a minha expertise é jeans, né? Isso é o DNA da minha marca, né?
e em cima disso você vai se desenvolver dentro do que você sabe e que você faz melhor, né? E daí, o mix de produto vai depender também de como essa questão da divisão que você faz. Você pode ter muito mais básico, menos fashion e sem vanguarda, por exemplo, né? Que geralmente a gente faz a divisão básico, fashion e vanguarda. Mas aí vão ter outras marcas que vão ter, por exemplo, muito mais fashion e uma proporção talvez um pouco maior de vanguarda, né? Então, assim, você tem que Não entender tem uma o que regra, né? É uma adequação, né, para a marca. E você pode até olhar, assim, se inspirar em outra marca, né? Então, assim, eu faço esse mix, eu percebo que a outra marca pratica mais ou menos aquele mix. O que é interessante para mim? Isso pode ser uma pesquisa, assim, de mercado, né? Mas não dá para copiar e colar. Isso Sim. Não é receita de bolo, assim, né? Com certeza. Não, acho que tem que olhar o concorrente, né? Mas como eu faço melhor, né? Como que eu... Eu acho que é mais no sentido de ver o que você pode melhorar no seu processo, como inspiração, mas eu acho que não é cópia porque não funciona também, né? Sim, sim, com certeza. Então, acho que esse é um bom caminho, né? Pensar aí a marca e o que ela precisa e sentir o mercado, né? Porque vanguarda é um produto que não é aquele produto que ele é comercial, mas é um produto que às vezes vai trazer uma linguagem para a marca, um conceito, né? Uma modernidade ali que é importante dependendo da marca. Então, você considerar isso, né? Se isso é importante para você, porque a gente vê também muitas marcas que constroem a sua história, o seu conceito com esse vanguarda, mas normalmente ela vende muito depois dos básicos, né? Porque é eles que vão dar a grade, que vão dar o volume, que tem a etiqueta ali. Mas para vender aquele básico precisa um pouco desse glamour, né? Desse desejo. Então, pensar nisso, né? Que ele é importante. Às vezes a dose pode ser pequena, mas começa a construir uma força maior ali de marca, de que a marca é bem informada, né? Tem inovação. Você acha que isso é importante? Sim, eu acho que é bem importante. Eu acho que a gente pode até explicar um pouquinho o que é essa diferenciação, para quem não é de produto, né? Então, a gente está fazendo a diferenciação de básicos, a gente fala que são peças institucionais, básicos ou quase commodities aí dentro da coleção, né? Então, são peças que não têm tantos elementos de design, mas que são muito importantes do ponto de vista comercial e onde a gente consegue fazer mais profundidade de grade, né? Que é trabalhar uma numeração mais extensa e mais variante de cor. E do ponto de vista financeiro, elas acabam sendo mesmo a sustentação, muitas vezes, da empresa vem da venda de base. Sempre quando eu falo isso, fica todo mundo chocado, mas a maior parte das vezes é isso, né? Daí a gente tem a linha fashion, que a gente chama de atual também, que está relacionado mais com tendências de moda, né? O que tem acontecendo aí em termos de informação de moda e elementos de design, né? As peças básicas são mais simplificadas. E a vanguarda, que são as peças de statement, assim, né? Então, são as peças mais diferenciadas, né? Que trazem assimetria, que trazem uma elaboração, são peças muitas vezes feitas através de um sistema de mulagem, né? Onde a gente faz a criação diretamente no manequim para você conseguir uma volumetria diferenciada. Daí essas peças são importantes para isso que você falou, né, Fabi? Para agregar valor à marca. Que é essa peça que vai para a vitrina, essa peça que vai para um shooting mais conceitual, que vai para um desfile. Então, ela agrega valor à marca no referencial de design também, sim, né? Sim. Mas até por essa complexidade da confecção da vanguarda... Você não consegue produzir 1000 peças dela, né? Vai ser realmente uma produção limitada, né? Um conceito. Uma produção limitada, e daí, assim, limitada tanto em termos de modelo quanto de grade, né? Então, é muito mais reduzida, né? Porque a gente sabe que vai ser uma peça mais difícil de ser vendida do ponto de vista comercial e também uma peça mais complexa, né?
E às vezes várias pessoas comentam assim, nossa, mas porque a passarela traz muito isso, né? Às vezes aquele certo exagero. Um exemplo, por exemplo, mangas bufantes. A gente já vê, né, há bastante tempo isso na passarela, aquela manga muito volumosa, aí você olha, nossa, mas isso não vende. Mas realmente é para trazer, para marcar essa tendência, né? Para que isso chame a atenção. Aí, lógico, depois, aquela peça que vai para a loja, ela já vai estar numa proporção, né, mais adequada, né, mais fácil de se usar. Então, a gente tem que fazer também essa transformação aí na tendência. De repente, eu quero usar essa referência na minha coleção, fazer uma peça bem conceitual, mas eu posso ter algo com essa tendência dentro da minha coleção, aí de uma forma, né, mais fácil de usar, mais comercial. Acho que isso é o ponto-chave, né, para que você consiga vender, ter a tendência, mas de repente de uma forma que você consiga vender, que não seja limitado, né? Porque aí não é para toda pessoa que vai ficar bom. Uma manga muito volumosa vai, né, acaba aumentando a proporção, então limita. Então acho que... Às vezes trabalhar com duas propostas também, às vezes existe isso, né? Então, na passarela, daí você tem esse viés mais criativo, uma liberdade, né? Mais liberdade, isso. E depois, do ponto de vista comercial, daí você faz uma releitura disso, deixa ela mais comercial, no sentido de shape, de volume, Sim. né? De proposta mesmo, né? E às vezes até facilitando processos, né? Então, não desenvolvendo a peça com um nível tão grande de complexidade, que daí você vai necessitar de um número maior de processos para confeccionar, né? Sim. Então, é possível, sim, esses ajustes, né? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Tem 5 minutos, mais ou menos, é isso, né? Vamos lá, Rápido. pessoal, vocês querem mandar alguma pergunta nesse momento? Quem está aqui com a gente? Obrigada por todos aqui, já vou agradecendo. Bom, temos mais alguns pontos aqui, vamos ver aqui. Acho que a gente podia falar um pouquinho, Mona, nessa questão assim de perfil mesmo, né? A gente está falando de coleção, a gente está falando para o profissional de moda muito direcionado, né? Do estilista, da equipe criativa. Como equilibrar aí essa questão mesmo, né? Da criatividade, do comercial. Esse é sempre um grande desafio, né? Porque às vezes nem tudo que você idealiza é viável, né? Essa análise aí, esse perfil, esse bom senso, quer trazer um pouco esse ponto? Eu acho que tem uma questão, Fabi, que às vezes, dependendo do perfil da marca que você tá, né, e você não vai conseguir ter uma liberdade tão criativa do que a gente falou mesmo, né, de conseguir fazer tanta experimentação, no sentido de volumes, de desenvolvimento de estampas, né, de criar assim, peças tão inusitadas aí, do ponto de vista do design. Mas o que você pode fazer? Acho que olhar essa inovação na questão dos detalhes mesmo, né? Então, eu fiz até uma live com o Thiago, que é o head da Elos, né? E ele falou muito isso. Ele falou, Mona, o DNA da Elos diz a respeito de camiseta e jeans, né? Então, assim, o que eu posso trazer de inovação? Eu vou brincar com a gramatura da malha, eu vou olhar o acabamento, de pensar a gola, né? Se vai ser mais estreita, se não vai ser. Eu vou procurar uma inovação em termos de aviamentação, de programação visual da peça. Então, assim, eu consigo criar, né, algumas inovações. Acho No que detalhamento. não grandes inovações, né, do ponto de vista do design, assim. Mas esses detalhes que também são fundamentais, né? Porque às vezes a gente acha que o consumidor não tem essa percepção, mas ele tem, né? Sim, com certeza. Ok. Olha, sempre conversar com você é muito inspirador, é muito bacana. Eu que agradeço. Eu agradeço de você estar aqui para esse bate-papo.
Para quem está aqui com a gente, depois se quiser mandar também questões relacionadas aí à coleção, a planejamento, eu terei aí o maior prazer em responder, né, que é uma área também que eu atuo, que eu amo fazer, e inclusive eu lembrei agora, na semana passada eu fiz o lançamento do meu livro, né, Os 5 Passos para Não Errar na Sua Coleção de Moda, então trazendo um pouco da minha experiência e da minha vivência, alguns passos importantes, que são muitos, né, que eu considero importante, ele está na bio do meu Instagram, então quem quiser conferir o conteúdo é só clicar lá na bio e baixar, e então fica aí o convite para quem ainda não acessou o livro. E obrigada mais uma vez, obrigada a vocês que estão aqui com a gente, e eu desejo aí muita criatividade, né, e resiliência, reinvenção para a gente, forças, né, ânimo, positividade, apesar de tudo a gente continuar criando, se movimentando, compartilhando conhecimentos, ideias. Acho que essa soma, né, nos faz mais fortes a todos. Empatia, né, Fabi, que é fundamental nesse momento também. Verdade. Obrigada pessoal que esteve aqui. Eu sei que é o horário do almoço de todos. Um beijo grande e até a próxima aí, então. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.